Queridos, Pastor Reginaldo, Palavra Cristocêntrica, quero compartilhar com vocês mais uma palavra da parte do Senhor. Desta feita, nós vamos fazer menção de um texto bíblico em São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Desta forma está escrito: Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate se abre. Meus queridos, diante desses versículos que nós fizemos menção nesta leitura, nós podemos observar que aqui o Senhor Jesus, ele dá uma demonstração dentro desse texto da importância que é a gente exercer a função da oração. A oração, ela é a forma de comunicarmos com Deus, né? O Senhor Jesus, ele foi exemplo número 1 no quesito de oração. Então não existe outra forma, senão através da oração, da gente comunicar com o Pai, né? A Bíblia diz que nós temos, a Bíblia relata que o nosso amor, ele tem que exceder com relação a Cristo, com relação a Deus, acima de todas as coisas. Amar a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, né? Amar a Deus acima de tudo. Então nós podemos observar que se a gente de fato ama ao Criador dos céus e da terra, se a gente de fato nos entregou inteiramente ao Senhor sem reserva, se a gente definitivamente amamos a Deus, a forma de dialogarmos com Deus, né, é exatamente através da oração, né? Lembrando que Deus é o nosso Pai Celestial, lembrando que Ele é o nosso Senhor, lembrando que uma vez Ele enviou o Seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, para entregar a sua própria vida por nós, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância, e ainda a segurança de morar eternamente com o Senhor. Porém, nós estamos na terra, nós precisamos servir a Deus e tocar ao mesmo tempo a nossa vida terrena. E nós somos totalmente dependentes ao Senhor. E o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, Ele dá uma demonstração aqui, uma segurança acerca de a gente confiar nele, e a gente está seguro que Ele está pronto a nos atender com as nossas petições, com as nossas orações, né? Quando o Senhor ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso, o Senhor diz assim: quando orares, né? Não diz assim, se orares. Então a oração é um dever da vida cristã. A oração é uma ordenança. Sem a oração não existe vitória. Sem a oração não existe revestimento do Espírito Santo. Sem a oração não existe poder de Deus na nossa vida, né? Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor designou os discípulos, logo antes dele ser assunto aos céus, Ele diz: vai para Jerusalém e ficai lá até que do alto sejais revestidos de poder, né? Eles foram e oraram ao Senhor, né? E o poder veio sobre eles através da oração. Jesus, Ele quando escolheu os seus discípulos, ou quando iria escolher os seus apóstolos de dentre os discípulos, Ele subiu ao monte a orar e Ele passou a noite inteira em oração. Então Jesus, Ele é especialista em oração. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que ele ouviu a voz do céu que diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? E em seguida, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, de forma simbólica. E em seguida o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E no deserto, Jesus orou 40 dias e 40 noites e estava em jejum, porque se está em jejum, ele estava em oração, né? Para uma preparação para o começo do seu ministério. Então a oração, ela é fundamental nas nossas vidas. Sem a oração não existe vida espiritual. Sem a oração não existe força para prosseguir servindo ao Senhor. E Jesus, Ele sabendo disso, Ele dá uma garantia para a gente desse versículo que ora lemos, né? Aqui em São Mateus, ou no livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo 7. Eu vou ler mais uma vez. Dessa forma está escrito: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então o sentido aqui é de perseverança. Pedir uma vez, o Senhor ouviu, mas o Senhor não entregou a vitória ainda.
Continua a bater na porta, continua a pedir, porque a oração é nada mais nada menos do que perseverança, do que esperança. A esperança é a expectativa de um bem que se espera. E nós, como servos do Deus vivo, e Ele sendo como de fato é, Senhor das nossas vidas, sendo como de fato é o Deus Todo-Poderoso, que não há nada impossível para o Senhor. Está difícil a sua situação, está difícil, a luta está grande, os problemas estão querendo te sucumbir. O teu Deus é maior. O teu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que você serve é o Deus que fez parede das águas do mar vermelho, para que o povo de Israel que estava no Egito atravessassem e cantassem o hino da vitória do outro lado. É o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. É o mesmo Deus que faz milagres e maravilhas. É o Deus que nós servimos. É esse Deus. Tá? Então, a ordenança aqui é pedir, pedir e dar-se-vos-á. E quando Deus fala, acontece. Tá? O Senhor vela com a sua palavra para cumpri-la. A palavra de Deus não volta vazia. Tá? Você pode estar atravessando uma luta difícil. Você pode estar atravessando um deserto que para você parece que não tem fim. Mas eu venho nessa oportunidade lhe dizer que tem fim. Tá? E o segredo está na oração. O Senhor está determinando para a gente, aqui nessa oportunidade, para mim e para você, para os seus servos. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Por que essa afirmativa? Pedi, pedi. Porque de repente pode ser que a gente pede uma vez, o Senhor ouviu, mas não é o momento do Senhor. Lembra de Daniel? Orou 21 dias, a oração estava sendo respondida. Porém, ela estava sendo embargada por hostes espirituais do mal. E foi necessário o Senhor designar um arcanjo para fazer com que a resposta chegasse a Daniel. E eu acredito que a tua resposta está chegando neste dia. A tua bênção está a caminho, mas não desista de falar com Deus. Não desista de orar ao Senhor. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Por quê? Porque o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você honra, o Deus que você tem pago um preço para honrar o nome do Senhor. Tá? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Não tem limite o poder do Senhor. Tá? Não importa a situação que você está atravessando, o importante é que o teu Deus está ouvindo a tua oração. Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto os teus gemidos e Ele está te dizendo, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Tá? Então tome posse do teu milagre nessa oportunidade e continua crendo. Você receberá a grande bênção que você vem buscando da parte do Senhor. Eu vou mais além, você receberá muito mais além do que aquilo que você está pedindo. Porque há poder na oração, há poder no nome de Jesus Cristo. E Ele está determinando para a gente, está determinando para você. Pedi, pedi e recebereis a tua vitória para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.